Em Bleach, existem aqueles absurdamente desbalanceados, outros não tão fortes assim, e tem uns que simplesmente nem podem ser mensurados o quão fortes são. E hoje nós vamos conhecer os 10 personagens mais poderosos ao final de Bleach. Quer conhecê-los? Sua lista vai estar igual a minha? Se você quer descobrir, então segue comigo depois da intro. Fala galera, eu sou o Trojan Sabá, dono e apresentador desse maravilhoso canal, então sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. Curiosos para descobrirem quem são os personagens mais poderosos de Bleach? Então deixe o seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque além de ajudar muito esse querido canal, você vai ficar sempre por dentro dos novos vídeos. E se você quiser ajudar ainda mais, pode adquirir o curso Desenhando Animes, que te ensina a desenhar do básico ao avançado, link na descrição. Sem mais delongas, vamos rapidamente com as nossas premissas. Para começarmos, vou usar tudo até o final do mangá. Suas posições vão ser consideradas com base em seus feitos e realizações. O Rei das Almas não vai estar na lista, porque ele certamente ocuparia o nosso primeiro lugar. E eu quero dar ênfase a essa lista, porque eu trabalhei muito nela, mano. Então, sem mais delongas, simbora! Com o 10º lugar temos Araki Kenpachi. E antes que comecem com o Reis, vamos com calma, porque ele nem deveria estar aqui. Kenpachi é simplesmente desbalanceado demais. Mesmo sem nem liberar sua Shikai, ele era perigoso o suficiente para ser conhecido como um dos 5 potenciais de guerra, devido à sua força sem limites. Ele é forte o suficiente para que durante a primeira invasão dos Quincy's, ele simplesmente cacetou 3 Stanwriters de uma vez, incluindo um que se transformou no próprio Zaraki, e ele admitiu que só precisou superar seu próprio poder naquele momento para vencê-lo. Depois de treinar com o Nohana, ele conseguiu despertar a sua Zanpakuto, a Nozarashi, que tem um poder de corte praticamente sem limites, onde durante sua luta com Grammy, o Stanwriter da letra V, ele simplesmente cortou um fucking meteoro que destruiria toda a Sereitei com um único golpe. Mesmo ao ser jogado no vácuo do espaço, Zaraki simplesmente rasgou violentamente a dimensão. Enquanto lutava com Grammy, o próprio cometeu a burrice de imaginar ser mais forte que o Zaraki, e a força de Zaraki era tamanha que o corpo de Grammy não aguentou e acabou explodindo. Isso porque nem falamos de sua Bankai, que simplesmente o transforma num monstro completamente desbalanceado, que destrói tudo que vê pela frente, e o poder dela é tão grande que nem ele mesmo consegue aguentar. E o que o faz ocupar o nosso 10º lugar é isso, porque ele simplesmente não consegue controlar o próprio poder. E não podemos usar a desculpa de que o poder é forte demais para ele controlar, porque se ele não controla, é logicamente que ele não tem domínio. Logo, se ele não tem domínio, é uma coisa que o limita bastante. Fazendo assim, ele ocupar o nosso 10º lugar. Com o 9º lugar temos Shunsuke Kyoraku, capitão da 8ª divisão. Meus amigos, eu sei que muitos de vocês vão ficar revoltados, mas acalmem os seus corações. Tem um fator que me fez deixá-lo acima do Kenpachi, e esse fator na verdade são vários. Primeiro, a experiência como capitão. Como eu já afirmei muitas vezes, por mais que Kenpachi seja um verdadeiro monstro, se tratando de porte físico, é um fato inegável que Kyoraku tem muito mais experiência que Kenpachi, tanto em batalha como quanto capitão. A gente vê isso de forma ampla. Apesar da diferença gigantesca de porte físico, Kyoraku tem muito mais a oferecer numa batalha do que o Kenpachi. Segundo, Kenpachi não controla seus poderes e se os usasse, se destruiria completamente. Primeiramente, falando de suas Zanpakutos, um par de Zanpakuto gêmeas que concede a Shunsuke o poder de transformar a luta em um jogo. Sua Bankai Katen Kyoko Tsukaramatsu Shinjo é praticamente hackeada,
onde ele pode compartilhar os danos dele com o oponente com base nos que sofreu durante o combate, pode reescrever a história do seu oponente, pode forçar ele e seu oponente a caírem num abismo sem vida até que a reação de um dos dois acabe, e por último, ele degola seu oponente num golpe insta-kill. Sua Bankai é virtualmente invencível. Não bastasse isso, ele simplesmente impôs um combate difícil a Lily Barro, um dos Quincy's mais poderosos. E falando dos Quincy's mais poderosos, nós temos um vídeo sobre o top 10 Quincy's mais fortes de Bleach, link no card aí em cima. A gente tá falando de um membro da elite do Rei Quincy, onde mesmo com a ajuda de Byakuya e Hitsugaya, Kenpachi não conseguiu derrotar Gerard Valkyrie, e completamente sozinho, Kyoraku quase derrotou Lily Barro. Claro, Lily é mais fraco que Gerard Valkyrie, mas não muda o fato de que Izaraki estava passando mal, mesmo tendo ajuda, enquanto Shunsui lutou completamente sozinho e impôs um difícil combate, além de ter uma Bankai hackeada, ocupando assim o nosso 9º lugar. Com o 8º lugar temos ele, Lily Barro, o Quincy representante da letra X de The Axis, o literal atravessando tudo, que como o próprio nome já diz, permite que as balas de Lily perfurem qualquer defesa, não importando a rigidez, a resistência ou a durabilidade do alvo. Lily faz parte da elite do Rei Quincy e é um dos mais poderosos pelo simples fato de que ele não precisa de projéteis para perfurar seus oponentes, podendo formar balas de haste, tornando esse um poder relativamente simples, mas nas mãos de Lily, ela se torna uma das habilidades mais perigosas do anime. Ele é um atirador de alto calibre, onde conseguiu atirar em Kyoraku a queima-roupa. Como todo Quincy, ele pode manipular o haste, formando poderosas armas de longo alcance com extrema capacidade destrutiva. Mesmo Shunsui Kyoraku, sendo extremamente poderoso, foi forçado a um limite em que teve que usar a sua Bankai, e mesmo assim, Lily não foi derrotado. Na segunda forma de seu Volstant, Lily se torna tão poderoso que só pode ser derrotado com seu próprio poder. Como seu Volstant, ele demonstrou poder voar, ficar intangível, se teletransportar e mesmo em estado de intangibilidade, ele pode acertar suas balas no oponente. Ele é poderoso o suficiente ao ponto de ser considerado o homem mais próximo de Deus, ficando literalmente invencível no seu Volstant. Sua força é tamanha que ele só foi derrotado pelo seu próprio poder, ocupando assim o nosso 8º lugar. Com o 7º lugar temos Gerard Valkyrie, o representante da letra M de Miracle, o Milagre. Gerard é o coração do Rei das Almas. Gerard Valkyrie possivelmente tem uma das letras mais absurdamente desbalanceadas da obra. A letra M, The Miracle, permite a ele manipular a probabilidade das coisas, como por exemplo, ao perder um braço, ele manipula a probabilidade de sua regeneração, fazendo seu braço se curar. E não só isso, Gerard é literalmente invencível, porque essa manipulação da probabilidade pode afetar seu tamanho físico, e até mesmo seus poderes, como quando ele enfrentava Byakuya, Shinji e Randy, onde, como afirmado pelo próprio Gerard, ele não tinha chance de vitória, mas o The Miracle aumentou grandemente o seu poder, o que lhe permitiu bater de frente com Byakuya, Hitsugaya e Kenpachi, que mesmo usando sua Bankai, não representou grande ameaça. O The Miracle de Gerard Valkyrie é tão absurdo que ele pode até mesmo ocultar feridas graves, literalmente aumentando seu tamanho físico proporcional ao dano que recebeu. Claro, seu poder se baseia puramente na sorte e na probabilidade dele ganhar tal poder, mas pela apelação pura, ele ocupa o nosso 2º lugar, já que praticamente foi o único Quincy que não foi derrotado por ninguém, sendo derrotado pelo próprio Yhwach. Com o 6º lugar temos Jugran Hathawalt, a letra B de The Balance, a balança, que permite a ele manipular a sorte, o azar e controlar o infortúnio. De forma mais resumida, ele diminui o efeito de todas as habilidades dos oponentes, e quando alguma habilidade é usada nele, ele redireciona para seu escudo, refletindo o dano no corpo do oponente. Sei que vão discordar de mim, e eu respeito isso, mas vou usar meus pontos do porquê considero o Jugran mais poderoso que o Gerard. Mas antes, vamos falar de seus poderes. Jugran é simplesmente insano demais. O cara quebrou a lâmina da Bankai de Ichigo com extrema facilidade no capítulo 513 do mangá.
derrotou o BSB com extrema facilidade, mostrando uma superioridade absurda e praticamente soloísta completamente, quase no ano perfect, mano, porque literalmente não levou danos e os que ele levou foram refletidos pelo antíteses, ou seja, o dano que o cara tomou foi causado por ele mesmo, sendo derrotado pelo próprio Yhwach, que absorveu seus poderes, e após ter seus poderes absorvidos, ele poderia só eliminar o Ishida ali mesmo, mas recebeu os danos da antíteses refletidos em seu corpo e ainda ficou vivo por um bom tempo. Além de tudo, o cara é tão forte que é o Quincy de mais alta confiança de Yhwach, onde ao dormir, Jugra herda todos os poderes de seu senhor, como o próprio The All Might, que permite a ele ver o futuro, e eu o considero mais poderoso que o Geralt pelos seguintes fatos. Primeiro, a letra do Geralt se baseia na probabilidade de se regenerar e ficar mais forte. E em que se baseia essa probabilidade? Na sorte. E quem controla a sorte? O Jugra. Exatamente por isso. Jugra não só manipula o azar e o infortúnio, mas também a sorte. Só isso já impediria e muito no funcionamento do The Miracle. Mas se formos comparar até mesmo seus finais, Jugran também teve seus poderes retirados pelo Rei Quincy. Mas diferente do Geralt, que simplesmente virou atacante do Vasco, Jugran tancou, ficando somente imóvel e ainda de quebra recebeu todo o dano do corpo de Ishida. Ou seja, o poder dele é nulo do Geralt e ele ainda recebeu o mesmo dano, até mais que o Geralt, mas continuou vivo por bastante tempo, ocupando assim o nosso 6º lugar. Com o 5º lugar temos Yosuba Ichibei, capitão da Divisão Zero. Ichibei é um dos Shinigamis mais poderosos que temos notícia, sendo extremamente forte, onde ele deu o nome de todas as coisas existentes, e basicamente isso se resume ao seu poder. Sua Zanpakuto é a Ichimonji, que possui o poder de manipular tudo aquilo que tem preto. Não sou racista, calma. E uma vez que corta algo, ele reduz sua capacidade pela metade, como fez com o braço do Rei Quincy. Sua Bankai é a Shirafu de Ichimonji, que tem o poder de dar o nome a todas as coisas. Como por exemplo, se ele der o nome de uma formiga a um ser humano, esse ser humano vai ter suas capacidades reduzidas até os níveis de uma formiga. E não para por aí, porque ele pode simplesmente retirar o nome de todas as coisas, consequentemente também tirando seu poder. Ele se mostrou um mestre em todas as artes Shinigamis, principalmente em Kido e Zanjutsu, se mostrando em pé de igualdade com Yhwach, que já estava despertando seu The All Might. Ele é considerado um dos 5 potenciais de guerra, graças à sua grande sabedoria. Devido à sua importância, o nome de Ichibei carrega uma maldição sobre ele. Aqueles que não são dignos de falar, perderão a voz se o fizerem. Ele ainda pode restaurar seu próprio corpo ou ser destruído, roubando um pouco do poder espiritual das pessoas, apenas ao falar em seu nome, e ele pode conversar mentalmente com as pessoas para que elas o façam. Ele ainda é um mestre em Kido, não precisando nem recitar o número nem o encantamento, apenas chamando seu nome, como seu Hadou secreto, o Hanado Tepsatsu, que ele usou para quebrar a cúpula formada pelo Blood Vein do Rei Quincy, mostrando extremo poder e conhecimento na área de Kidous. E falando em Kidous, nós temos um vídeo falando sobre os 10 usuários mais habilidosos no uso de Kido. O link tá no card aí em cima. Isso porque não falamos de seu Futen Taisatsu Ryu, onde Ichibei produz uma enorme quantidade de escuridão do ambiente e enche uma xícara com ela antes de beber. Depois de cantar um encantamento, Ichibei cria um grande mausoléu com uma cerca na frente, em cima de lápides quebradas. Saindo da escuridão, essa técnica elimina toda a escuridão em seu oponente, incluindo carne, sangue e ossos, até que nada seja deixado. Sua destruição é tão absoluta que eles nem sequer reencarnam, apagando sua existência completamente. Ele também possui seu Senitsu Tensho, onde ele pode manifestar parte de seu corpo em qualquer lugar, aumentando seu tamanho físico proporcional à vontade de seu usuário, como fez para empurrar Yhwach, mantendo um combate e o superando diversas vezes, só perdendo porque no meio do combate Yhwach despertou o The All Might, ocupando assim o nosso 5º lugar. Com o 4º lugar temos Gen Ryusai Shigekuni Yamamoto, ex-capitão da 1ª divisão e ex-comandante geral do Gotei 13.
Yamamoto literalmente dispensa comentários, pois é de outra tier se tratando de poder. O cara simplesmente humilhou o Rei Quincy ainda jovem, sem nem demonstrar todo o seu poder de Bankai, como afirmado pelo próprio. Mesmo idoso, ele era temido ao ponto em que Aizen, mesmo com o Hogyoku já em posse, teve que preparar um arranca exclusivamente para selar a sua Zanpakuto. Sua Zanpakuto é a Ryujin Jaka, a espada mais velha e mais poderosa do elemento fogo, que tem o poder de reduzir tudo a cinza. Sua Bankai é uma das mais poderosas, e falando nas mais poderosas, temos um vídeo falando sobre as Bankais mais poderosas de Bleach, link no card aí em cima. Sua Bankai é a Zanka no Tachi, a última chama da espada longa. Ao usar a sua Bankai, todas as chamas que pertenciam à sua Shikai, Ryujin Jaka, desaparecem e são concentradas em uma única lâmina fina e bem chamuscada pelas próprias chamas. E ele ganha 4 habilidades principais, que são nomeadas de Leste, Oeste, Sul e Norte. Então vamos conhecer cada uma delas, começando por Zanka no Tachi Leste, ou a técnica do Sol Nascente. Bem, todo o calor da lâmina do velho é concentrado na ponta de sua espada, e a partir daí ele não arde ou queima, apenas incinera tudo o que toca sem deixar vestígios. Indo agora para Zanka no Tachi Oeste, ou a prisão uniforme do último sol. Essa técnica se consiste em o Yamamoto criar um campo de força em volta de seu corpo que atinge a temperatura de 15 milhões de graus. Ou seja, chegar perto dele é literalmente impossível, já que essa armadura só é visível ao olho do próprio Yamamoto. E agora temos Zanka no Tachi Sul, ou o exército de 10 trilhões de almas. Ao espetar sua lâmina no chão, Yamamoto invoca todos aqueles que já foram eliminados por suas chamas, e eles voltam com os mesmos poderes e habilidades que tinham quando vivos, podendo lutar por um curto período de tempo a favor do velho. E vale lembrar que são um total de 10 trilhões de almas, ou seja, o cara já mandou muita gente para jogar no Vascão da Gama. E por último temos Zanka no Tachi Norte, a incineração do céu e da terra. Basicamente é um corte de fogo e calor concentrado que incinera tudo que toca, e tudo aquilo cortado por ele é apagado de qualquer existência. Ele ainda é mestre em todos os estilos de luta Shinigami, como Enki-2, podendo usar o Hadou 96 e Tokaso sem nem usar encantamento. Seu nível de Hakuda também é absurdo, onde com um soco duplo ele quebrou todos os ossos de Ronda Rousey. Ele solou o Roy de Lloyd com extrema facilidade, quando esse estava transformado em Yhwach, sem contar que ele era tão temido que Yhwach precisou orquestrar todo um plano para derrotá-lo, fazendo assim ele ocupar o nosso 4º lugar. E chegamos ao top 3, com o terceiro e honrado lugar temos Sousuke Aizen, ex-capitão da 5ª divisão. Aizen se tornou praticamente imortal, pois ninguém consegue acabar com seu poder. Após ser enfraquecido por Ichigo, ele foi selado no Muken, uma dimensão distorcida da realidade. Vários selos foram impostos para aprisionar o seu poder, mas como afirmado na novela de Asashiro, ele já estava livre da maioria dos selos em seu corpo, que o próprio Asashiro fez questão de retirar. Ele é um dos 5 potenciais de guerra devido a sua Reiatsu completamente desbalanceada e quase incontrolável devido ao Hogyoku, que se fundiu com ele, com o poder de transcender os Shinigamis e os Hollows. Isso dá a ele um poder único, que é da evolução constante, onde mesmo selado e até dormindo, Aizen continua evoluindo independente do que fizer. Ele possui sua Zanpakuto, a Kyoka Suietsu, que tem Kanzen Saimin como sua habilidade, a hipnose completa, que controla todos os 5 sentidos do oponente, podendo controlar o que ele vê, o que ele sente e até mesmo o que ele fala, podendo criar memórias que já existiram e até coisas que não existem. Seu poder é tão absurdo que o próprio Rei Quincy foi chamá-lo para fazer parte de seu exército. Ele é um mestre em Ki-2, podendo usar Hadous de nível 90 sem o encantamento, como o Kurohitsugi, que ao ser usado distorce o próprio espaço. Ele mostrou poder usar o Hadou 99, Goryu Temetsu, que invoca poderosos dragões com um altíssimo poder de destruição. Ele deu um curto combate ao Rei Quincy, impondo uma certa dificuldade e até mesmo alterou a percepção de tempo do mesmo. Mas o que o faz ocupar o nosso terceiro lugar é que, por mais que ele tenha lutado com o Rei Quincy,
que já estava com o Rei das Almas e o Mimi-Hag absorvido, ele não causou nenhum dano significativo, servindo só de suporte, ocupando assim o nosso terceiro lugar. Com o segundo e merecido lugar, temos Kurosaki Ichigo, o Shinigami substituto que, após descobrir seus verdadeiros poderes, se tornou um dos seres mais poderosos do mundo de Bleach. Ao descobrir suas origens, Ichigo passou a ter posse de duas Zanpakutos, a maior representando seu poder Hollow junto com seu poder Shinigami e a menor representando seu poder Quincy. E só com sua Shikai foi citado que ele estava mais poderoso que sua forma Dangai, que enfraqueceu Aizen na saga Arranca. Mesmo antes de despertar seus poderes, ele era considerado um dos 5 potenciais de guerra graças aos seus poderes ocultos, já que era extremamente perigoso e tinha um potencial evolutivo absurdo. Sua reação é tão densa e pesada que causava tremores enquanto caminhava e era visível ao olho nu, mesmo a grande distância, como mostrado na própria Sereitei. Ao usar seu Getsuga Tensho com o Gran Rei Zero, ele obliterou todo o castelo do Rei das Almas e não chegou a mostrar o poder de sua Bankai, já que o Rei Quincy a considerou extremamente poderosa e perigosa, onde durante a liberação do poder, esse último quebrou a lâmina e impediu que seu poder fosse revelado. Mas apesar disso, Ichigo ainda conseguiu lhe dar o golpe final, destruindo o rei de uma vez por todas, além de que quando chegou na Sereitei, ele simplesmente cacetou 5 Stern Riders na porrada, meu nobre. Tudo isso enquanto ainda chegava e sem lutar a sério, mostrando também seu Getsuga Jujinsho, seu novo golpe, que nada mais é que um Getsuga normal, né? Enfim, nosso protagonista nunca sai dos Getsuga Tensho. Que tristeza, tinha muito a nos mostrar. E seu poder é tão grande que ele chegou a ser considerado um possível substituto para o Rei das Almas, o que lhe concede um verdadeiro potencial absurdo, já que, o cara ia equilibrar os 3 mundos principais de Bleach, ocupando assim o nosso segundo lugar. E com o primeiríssimo lugar temos Yhwach, que é outro monstro sem limites. Yhwach é extremamente poderoso a um ponto em que chega a ser doentio. Ele, mesmo sem nenhum poder externo, roubou a Bankai de Yamamoto, afirmando que ele era o único capaz de tal feito. Seu poder é tamanho que ele solou o Ichigo, que já estava com sua forma Bankai, com extrema facilidade, mostrando o abismo que havia entre eles. Ele possui seu Blood Vein ofensivo e defensivo, capaz de tancar poderosos ataques de Ichigo com extrema facilidade e até mesmo ataques de Yamamoto, onde ele mostrou poder criar até mesmo uma cúpula com seu Blood durante sua luta com o Ichibe. Seus reais poderes são revelados quando ele simplesmente absorve o Rei das Almas junto com o Mimi-Hag. Ele mostra a habilidade da sua letra, a letra A de The All Might, o onisciente e onipotente, que permite a ele ver e alterar o futuro, onde o futuro que ele vê, na verdade, são vários futuros possíveis, como quando ele viu um futuro em que Ichigo vencia com sua Bankai, e temendo pelo pior, ele alterou o futuro, a destruindo. Ele ainda demonstrou feitos absurdos, como lutar com Ichigo, Randy e Aizen ao mesmo tempo, sem o mínimo de esforço. Mesmo após Ichigo tirar sua vida 2 vezes, ele reescreveu o futuro e acabou retornando. Seu poder é tão absurdo que, após ser eliminado, seus restos foram usados para substituir o Rei das Almas, onde ele é o atual responsável por equilibrar os 3 mundos, ocupando assim merecidamente o nosso primeiríssimo lugar. Essa é minha humilde opinião. Você concorda? Discorda de alguma coisa? Deixe aí nos comentários. Aproveita também e deixe o seu like, sua inscrição e o seu sininho ativados, para que assim você possa fazer parte dessa família que é a Taverna do Sensei e fique por dentro dos novos conteúdos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Fiquem com Deus e lembrem-se, há momentos em que você precisa sacrificar uma coisa para preservar outra, mas pense com sabedoria naquilo que realmente deve ser sacrificado, porque às vezes a gente sacrifica aquilo que a gente realmente precisa e troca por algo que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Então, seja sábio, pense com sabedoria. Tamo junto sempre e fui!